O dia que eu peguei o meu primo fazendo besteira com uma das minhas bonecas. É isso mesmo, e eu já vou contar tudo pra vocês. Bom, na época eu era bem criança e eu tinha muita boneca, porque eu fui uma criança bastante paparicada, então todo mundo sempre me dava boneca. As minhas avós, a minha mãe, as minhas tias, a minha madrinha, enfim. E esse meu primo em questão, que na época deveria ter entre 14 e 15 anos, ele sempre gostava de ver as minhas bonecas. Sempre que ele vinha na nossa casa, ele queria ver a boneca nova que eu tinha ganhado. E até então, eu não maldava por causa da pouca idade, né? Eu deveria ter entre 7 e 8 anos. Eu achava assim que ele também gostava de bonecas, que ele só queria brincar comigo. Na minha cabecinha, ele tinha a mesma idade que eu, ele nem era mais velho. Mas tem um detalhe, e um detalhe que fez muita diferença na minha história. A minha mãe, ela sempre me ensinou desde novinha o que era errado, o que era certo. Enfim, a minha mãe, ela sempre me deu educação sexual desde novinha. Claro que no nível que eu podia ouvir e que eu podia saber. Mas ela sempre me ensinou, olha filha, ninguém pode te ver sem roupa, ninguém pode tocar no seu peitinho, ninguém pode tocar nas suas partes íntimas, sabe? Ela me ensinava que certas situações eram erradas. Para você ter uma noção, a minha mãe não tocava em mim, a minha mãe não trocava a minha roupa sem pedir a minha permissão, para que eu entendesse que o meu corpo era meu e que ninguém tinha direito de invadir o meu corpo. Vocês conseguem entender? Resumindo, ela sempre me deu educação sexual. Então, por causa disso, que eu soube que aquela cena bizarra que eu peguei do meu primo era muito errado. E engraçado que só depois de adulta que eu fui me tocar que todas as vezes que o meu primo queria ver as minhas bonecas, ele dava um jeito de ficar sozinho no meu quarto. Na época eu não conseguia perceber isso. Eu vim perceber só depois de adulta. Mas escuta aí como que foi o dia que eu peguei. Foi assim, teve uma resenha na nossa casa e aí chegou todo mundo, os meus tios, esse meu primo que é filho único, a minha avó, enfim, a família toda. Conversa vai, conversa vem, esse meu primo logo já falou assim, e aí Carlinha, tem boneca nova? Falei, tem, vamos ver, Dudu? E a gente já foi pro meu quarto. E todo mundo achava muito bonitinha essa nossa relação. A minha avó falava assim, o Dudu e a Carlinha parecem dois irmãos, né? Nem parece que o Dudu é tão mais velho assim, ele tem um carinho, um cuidado com ela. Mas enfim, ele pegou na minha mão e a gente foi pro meu quarto. E aí, nisso, eu deveria ter, tipo, umas 3 bonecas novas que ele ainda não tinha visto. Então, eu saí pegando as bonecas novas e falei, olha, Dudu, essas aqui que eu ganhei por último. Assim que eu entreguei pra ele, ele falou assim pra mim, Carlinha, você faz um favor pro primo? Falei, faço, o quê? Ele falou assim, você traz um copo d'água? O primo tá com sede, mas eu não queria ir lá buscar, não. Falei, não, pode deixar que eu vou. Nisso, eu virei as costas e saí. Só que no que eu saí da porta do quarto, me veio o seguinte na minha cabeça. Será que ele vai querer água gelada ou água da torneira? Então, no mesmo instante que eu saí, eu retornei. E no que eu abri a porta do quarto de uma vez, eu peguei ele com o coiso pra fora, com a calça riada, tipo, e foi muito rápido. E com a boneca minha fazendo coisa, gente, que é muito bizarro. Eu não vou detalhar aqui pra vocês, não. Eu sei que na hora eu fiquei horrorizada, eu fiquei muito assustada, porque eu sabia que aquilo ali era mega errado e eu saí correndo. E nisso ele saiu correndo atrás de mim, né, para tentar impedir que eu contasse, obviamente, mas eu cheguei na cozinha no meio de todo mundo. Como eu estava muito assustada, eu comecei a berrar para minha mãe bem alto, mãe, o Dudu estava fazendo coisa errada com a minha boneca, mãe, o Dudu estava fazendo coisa que não pode, ele tirou a roupinha da minha boneca, tirou a roupa dele, e ficou tipo, todo mundo assim, parado olhando para mim. Nessa época, gente, eu não sei se eu já falei, mas eu tinha 7, 8 anos, então eu lembro tudo o que aconteceu naquele dia. A minha tia, mãe do Dudu, na hora ficou muito nervosa, falou assim que eu era uma menina maldosa, que eu tava mentindo, que eu era muito saliente pra minha idade, que eu não tinha idade de ter aqueles pensamentos. E a minha mãe falou assim, epa, mentirosa não.
Se ela tá falando que aconteceu, é porque aconteceu. Eu mesma que ensino ela a se proteger desse tipo de coisa. E aí a minha tia começou a bater boca com a minha mãe. Falou assim, você não tem vergonha não de ficar ensinando malícia pra sua filha, uma criança dessa idade? E a minha mãe falou assim, eu já ensino justamente para ela saber que isso é errado. Você também deveria ensinar o seu filho que esse tipo de coisa é errado. Eu sei que foi uma confusão, a minha tia e a minha mãe brigaram, e aí acabou a resenha, todo mundo foi embora. E depois disso, o Dudu quase não frequentou mais a nossa casa, porque ele ficou com muita vergonha, né, gente? Na hora que eu tava aos berros ali, contando pra toda a família, ele até chorou de vergonha. E depois desse acontecimento também, a minha mãe ficou com o pé tão atrás com ele, que ela não me deixava sozinha com ele mais, sabe? Ela tava sempre evitando. Só que uma coisa, gente, eu quero deixar bem claro aqui, bem claro, tá? Muitos anos se passaram, a gente nunca soube nada de errado que o meu primo fizesse. Meu primo é um cara trabalhador, honesto, é pai, tem a sua esposa. Então, naquela época que isso aconteceu, ele estava no auge da sua puberdade, né? Provavelmente foi só uma merda de adolescente, não é porque ele era de fato, né? Foi só uma merda de adolescente, inconsequente, eu acabei flagrando e acabei fazendo aquele escândalo. Só que, e se não fosse? E se ele de fato fosse, né, independente de ser o meu primo ou não? E se a minha mãe não me instruísse, não me ensinasse que aquilo era errado, provavelmente eu que estaria no lugar daquela boneca, né? E hoje eu seria uma entre tantas e tantas vítimas que são abusadas por pessoas da própria família. Então eu quis contar a minha história justamente para isso, para abrir os seus olhos, para mostrar para você pai, para você mãe, a importância da educação sexual para as nossas crianças. Oi, meus amores, tudo bem aí com vocês? Eu espero que sim. Essa tia ficou brava, né? Falou que a irmã estava errada de ensinar aquelas coisas para a filha dela, mas se ela também estivesse ensinando o seu filho desde pequeno, do jeito que a irmã fazia, talvez o filho dela não tivesse cometido essa gafe, que não é uma gafe, porque assim, independente de ser uma merda de adolescente ou não, foi sim algo muito errado, né? Fazer isso com boneca, fazer isso na casa dos outros. Então, talvez se ele tivesse a mesma instrução que a prima tinha, ela não tivesse tido que passar por isso, né? Por esse constrangimento na frente da família toda. Então, mais uma vez, fica aí um alerta, fica aí uma dica, né? De cada vez mais a gente tá trazendo a educação sexual na vida dos nossos filhos. Tem muitos pais que se assustam quando a gente fala desse jeito. Ai, mas uma criança de 5 anos... Gente, é claro que você não vai instruir uma criança de 5 anos do mesmo jeito que você vai instruir um adolescente de 14 anos, não. Tem fase e fase, tem formas diferentes de falar com cada idade, mas é muito importante. É importante para prevenção, é importante para ensinar as crianças a se proteger. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado de mais essa interpretação de hoje. Curte esse vídeo, espero que vocês tenham conseguido entender a minha linha de raciocínio aqui, tá? Compartilha se você puder, e se você quiser me enviar a sua história para eu ler, analisar e de repente ela aparecer aqui, é no Instagram, vocês já sabem. Eu espero a sua história, tá certo? E é isso, beijão, fica com Deus, fica em paz, até os próximos, tchau, fui!